Pronto. E pessoal, hoje eu vou conversar com a Geina. Ela tem uma história bem legal de determinação, uma pessoa que decidiu perder peso, emagrecer com saúde, né? A Geina, ela perdeu 30 quilos, né? Num prazo de 3 anos. E ela vai contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Tudo bom, Geina? Tudo bem, Marcos. Que legal. Me conta um pouquinho, você sempre foi gordinha ou teve uma época na sua vida que você acabou se descontrolando, engordou? Como é que foi? Bom, eu nunca fui gordinha. Quando eu era uma criança bem ativa. Eu comecei a engordar a partir dos 16, 17 anos. Então, quando eu era uma criança saudável, praticava bastante esporte. Criança não para, né? E daí depois que eu comecei a namorar, a gente acaba se acomodando um pouquinho, né? Então, aí eu comecei a ganhar peso a partir daí. Entendi. E quando é que você decidiu que você queria emagrecer? Você falou, cansei de ser gordinha, agora eu quero emagrecer. Então, o peso, a gente não ganha peso de uma hora para outra. Hoje eu não acordo com peso e amanhã eu acordo com 30 quilos a mais. Então, é uma coisa que vem vindo com o tempo. Então, eu fui engordando gradativamente. Cada vez eu engordava mais um pouquinho. Só que a gente que é gordinha não tem noção de que tá tão gordinha. A gente tem noção de que a gente tá acima do peso, mas não tem noção da proporção que isso toma. Então, eu fui engordando quando eu comecei a ter uns problemas de saúde também, que acabaram contribuindo para que isso engordasse. Não que seja o fator principal, não foram os problemas de saúde que me fizeram engordar. Mas aí eu acabei tendo que fazer tratamento, tendo que tomar muitos remédios, e daí isso acabou contribuindo para que eu engordasse. Mas a gente acaba engordando assim. O que a gente faz? A gente tem um excesso. A gente começa a comer, a gente se descuida da saúde, não pratica esporte. Então, o que isso vai trazendo? Vai trazendo uns quilinhos a mais na balança. Cada vez um pouquinho mais. Então, foi a partir daí que eu comecei a engordar mesmo. Daí, depois, eu falei, não, o que está acontecendo comigo, né? Como eu nunca fui gordinha, quando a gente se olha no espelho, principalmente quando a gente se olha no espelho, toma um choque de realidade, porque o choque tem vindo da pessoa. Não adianta uma pessoa chegar em você e falar, Geina, como você tá gordinha? Você sabe que você tá gordinho, mas você não tem noção tão quanto está influenciando a sua vida. Então eu acho que foi mesmo um choque da Geina com o espelho. A hora que eu olhei pro espelho e falei, gente, como eu tô gorda. Como eu tô acima do peso. Então acho que foi a partir daí que eu falei, não, agora eu preciso fazer uma atividade física certa e começar a ir porque eu ia na academia já. Só que eu ia assim, ia um dia, no outro dia eu não ia. Não mantinha aquela... Chegava da academia, comia. Então era uma coisa que não me ajudava, né? Então acho que foi a partir daí que eu falei, agora eu preciso emagrecer. E quando você decidiu emagrecer, você logo pensou em, assim, eu vou emagrecer de forma saudável? Ou você recorreu a outros métodos, você quis uma coisa mais rápida? Chegou a pensar isso? Não, eu acho que isso me ajudou bastante, porque eu nunca fui aquela menina que ficava, vou fazer a dieta, aquelas dietas milagrosas, que duram uma semana, você perde tanto peso e depois você para de fazer a dieta. Quando eu comecei a emagrecer, eu tinha amigos que estudavam a área de educação física e que me ajudaram bastante. Então eu ia a eles, eu pedia ajuda, eu pesquisava bastante na internet. Então daí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trocar os alimentos de massa de farinha branca pela farinha integral. E comecei a comer frutas nos intervalos de 3 em 3 horas. Então no começo eu só fui substituindo, na verdade, uma alimentação que eu já tinha por uma mais saudável. Só que essas informações eu achava todas na internet. Então não foi uma coisa que, eu vou ver uma dieta que vai me ajudar a perder 10 quilos em um mês. Não, foi uma coisa que foi gradativamente. Eu fui mudando com o tempo, fui me adaptando à nova alimentação. Entendi. E qual foi a sua maior dificuldade na hora de mudar, né, de um hábito, de um estilo de vida para outro? Eu acho que assim, a maior dificuldade é você deixar de comer as coisas que você gosta. Eu nunca fui fã de doce. Doce não é meu problema. O meu problema é massa. Eu amo massa. Então eu adorava comer um lanche, adorava comer uma pizza, muito bolinho de queijo. Então eu acho que foi quando eu tive que deixar de comer esses alimentos, que às vezes aos finais de semana eu saía e as minhas amigas iam comer. E eu ficava assim, e agora? Eu como, eu não como? Então daí foi uma época que eu fiquei... Até eu deixava de sair às vezes com as minhas amigas pra mim não ter que deixar a dieta. Fiz a dieta a semana inteira
chegar no final de semana, comer um lanche que eu vou perder tudo que eu ganhei durante a semana. Então eu acho que foi aí, deixar de comer as coisas que eu gostava, que eu comia com muita frequência. Às vezes no meio da semana eu comia um lanche, uma refrigerante, comia pizza. Então daí eu tive que deixar, né? A gente tem que abrir mão. No começo eu fui muito radical comigo mesma. Acho que a hora que eu tomei um choque de realidade, eu falei, não, agora eu preciso emagrecer. Então eu abri mão de tudo isso, eu não comia mesmo. Nem nos finais de semana que a gente saía, eu falava, não vou comer. Não comia mesmo. Foi muito difícil. E você tem medo de voltar a engordar? Quem é gordinho sempre tem medo de voltar a engordar. A gente, na verdade, principalmente mulher, fica muito fissurada com balanço. Eu tenho que emagrecer tantos quilos, eu preciso ficar com tantos quilos. E quem é gordinha tem esse medo mesmo. Eu tinha muito medo. Eu era muito assim, não, eu tenho que chegar em tal peso. Mãe, eu tô com tantos quilos e ainda preciso perder tantos quilos. Quando eu comecei a passar com a minha nutricionista, ela foi me alertando sobre isso, de que o peso é importante, mas ele não é essencial. Às vezes eu tô, por exemplo, com 60 quilos e eu fico, não, eu tenho que chegar nos 55. Só que se chegar nos 55, a minha massa corporal vai diminuir, a minha definição vai ser menor. Então daí eu deixei um pouco o peso de lado e comecei a preocupar com o percentual de gordura. Então agora eu fico mais focada nessa área, não fico tanto quantos quilos eu ainda preciso perder. E qual é a dica que você dá para quem está querendo emagrecer, assim, para a pessoa começar? Né? Qual é a primeira coisa que ela precisa fazer para poder passar por esse processo que você passou, de mudar de hábito, de mudar de estilo de vida mesmo? Bom, as pessoas me perguntam muito isso. Geina, o que a gente precisa fazer? Eu acho que assim, a mudança tem que vir de dentro de você. Não adianta sua mãe falar, os seus irmãos falar, seu namorado falar. Se você não quiser mudar, ninguém vai influenciar isso em você. Porque assim, quando eu comecei a engordar, as pessoas me falavam, Geina, você tá engordando, Geina, o que tá acontecendo? E, tipo, eu sabia que eu tava engordando, mas não era uma coisa que me afetava. Então, eu acho que quando eu tomei um choque de realidade, eu falo que foi um choque porque foi um choque mesmo. Eu falo, nossa, eu acho que a minha ficha caiu, que realmente eu precisava emagrecer. Então, isso tem que vir de dentro de você. Não adianta também você falar, a pessoa saber que ela precisa emagrecer, aí ela começa a fazer uma alimentação saudável. Ela faz isso durante um mês, querendo perder 30 quilos. Ela não vai perder 30 quilos em um mês. Então, a pessoa tem que ter paciência, muita determinação, tem que saber abrir mão de alimentos que não vão trazer nenhum benefício para a nossa vida. Porque comer é bom, todo mundo gosta de comer, é muito bom. Mas a gente tem que aprender a comer os alimentos certos. Claro que a gente não precisa deixar de abrir mão. Eu não vou comer mais lanche, eu não vou comer mais pizza, eu não vou mais sair com meus amigos. Não, mas a gente pode começar a fazer isso com uma frequência menor. Quem era a Geina antes e quem é a Geina agora? Bom, acho que essa é uma pergunta que eu não sei responder. Porque como foi uma mudança muito radical na minha vida, é muito difícil eu me comparar com a Geina antes e a Geina de agora. Acho que a definição mais fácil é a Geina gordinha, que antes eu era gordinha, e hoje a Geina que é uma pessoa saudável. Eu vejo que você posta a hashtag ex-gordinha, né? Ex-gordinha, porque como eu era muito gordinha, o que uma pessoa gordinha faz? Ela come em excesso, ela não se preocupa muito com a saúde. Então eu era assim, eu não me preocupava com a minha saúde, eu comia os alimentos que eu tinha que comer, às vezes eu até comia além do permitido, eu não queria comer só um lanche, comia 2 lanches. Então hoje eu já não faço mais isso, hoje eu já tenho uma percepção maior de que eu não preciso comer um lanche inteiro, eu posso comer um lanche pela metade. Ou então eu posso trocar um lanche mais gorduroso por um lanche mais saudável. Então, acho que essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu acho que é mais fácil perguntar para meus amigos e as pessoas mais próximas. São duas pessoas diferentes. Totalmente diferentes, uma coisa que mudou bastante. Legal. Geina, obrigada pela sua entrevista. Sua história é muito interessante, né? Uma inspiração para quem está querendo aí mudar de vida, quem está querendo emagrecer. E se você quiser seguir o exemplo da Geina, ela tem uma página no Facebook chamada Sentar Sem Dobrar, né? Tem muitos seguidores e ela posta lá as dicas, ela posta a rotina de treino, de alimentação dela. É legal você seguir o Instagram também, né? E você vai estar acompanhando então a história da Geina. E fica com a gente, acompanha os nossos vídeos, a gente vai estar fazendo mais vídeos, mais entrevistas para estar auxiliando você que quer uma vida mais saudável e entrar em forma com saúde mesmo. Legal? Tchau, tchau.